Fala aí galera, eu sou o T e você quer jogar? Calma, porque talvez você não consiga. E meus amigos, eu tenho que poder falar um pouquinho sobre uma parada que tá rolando nesse formato, né? Em todos os formatos sempre vai acontecer uma coisa ou outra, mas tá tendo uma frequenciazinha. E eu quero comentar com vocês as floodgates usadas no formato, tá? Porque de tempos em tempos temos, dependendo dos decks que estão sendo usados e tal, e das possibilidades das cartas disponíveis, você tem a possibilidade de estar usando algumas floodgates. Que no fim das contas, se o Yu-Gi-Oh! É sobre ganhar a partida, que forma melhor de ganhar a partida eu tenho, senão impedindo o oponente de jogar? Se ele não jogar, eu jogo, eu ganho, certo? Então, às vezes, o formato se molda em volta de algumas coisinhas dessas. E eu quero comentar um pouquinho disso com vocês. Num formato há não muito tempo atrás, né, no começo do ano passado, eu tinha feito esse vídeo aqui em cima, falando justamente sobre isso, as floodgates no formato, né? Onde você tinha, por exemplo, o metagame com o Sword Soul e o Bird sendo os principais decks de longe do formato, mas você tinha outras coisas por fora, como o Flanders sendo bem presente, decks como o Invoked, por exemplo, ou alguns decks que usasse Dogma, e aí você tinha a Winda, você tinha no Sword Soul o Protoss, você tinha dentro do Bird, você tinha a estátua, né? E no Flanders você tinha a estátua também, por exemplo. Então, os principais decks daquele momento ali do meta, além de Drytron sendo potencial competidor, blá 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 blá, e depois chegou o Brave, então, só que o Brave chegou depois da lista, né? Mas enfim. Então, você tinha ali esse fator floodgatezinho. Depois de um tempo, quando o Prankid saiu do jogo, né? Você tinha aquele meta que tava com Despia, com os punks, muito punk, muito brave e tal, com o Flanders também, e aí você tinha o Loki de Scythe, né, por exemplo, o que deixou o metagame muito ruim, porque você tinha a parada Floodgate, né, tinha todo o meta de DPE, blá blá blá, momentos e momentos, mas enfim, hoje eu quero falar desse momento atual, vamos acompanhar um pouquinho porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, a gente sabe que a gente vem do formato do metagame com o Tiara Lames Tier 0, e de lá pra cá, na verdade, sendo bem honesto, bem sincero, desde que saiu o Pot Power of the Elements, a gente via questões de Floodgate não tão... Quer dizer, tinha decks voltados, feitos em volta de Floodgate, né? Porque existia simplesmente ainda aquela carta maravilhosa e cheirosa que todo mundo ama. Lembra dela? Fala dela agora. A famosa Mystic Mine. E a Mystic Mine ainda era uma carta que existia no jogo, então muita coisa se moldava em volta dela, né? Naquela época, por exemplo, tinham dois decks extremamente dominantes, como sendo o Splight e o Tiara, tá? No lançamento de Pot ainda, pré-Shizu, pré-Darkwing Blast também. E muitos decks ganhavam fora desse eixo. Muitos decks mesmo conseguiram bons resultados. Era mais ou menos como agora, entende? Como a gente tem um metagame relativamente bem definido, onde você tem aí, por exemplo, o Kashtira junto com o Despia, né? Que eu não coloquei uma carta de Despia aqui, coloquei o Despia, e você tem o Labyrinth como sendo talvez os principais decks do formato, mas ainda tem o Naturia, por exemplo, tem o Plunder e tem também o Splight como sendo competidores muito competentes, além de vários outros decks que ganharam regionais, como por exemplo o Rika ganhou o regional, e mais decks por fora, né? Que conseguiram bons resultados, por exemplo. Mas o metagame, o grosso do metagame mesmo, dá pra colocar nesse trio, né? Com o Despia, o Kashtira, o Labyrinth e aí mais por fora, Naturias, Splites e Plunders e amigos, né? Tem muita opção aí de deck pra você poder jogar. Meio que o metagame é moldado em volta disso, né? Mas no ano passado, quando saiu aí os Tiara, né? Vou até colocar ele aqui na tela pra gente poder exemplificar do que eu tô falando. Quando teve aí a Tiara com o lançamento de Pot antes de ser Tier 0, você tinha um metagame muito bem definido em volta desses dois, mas muito deck tinha muita chance. Muito disso era por causa do Mystic Mine, né? O que coloca um caráter muito ruim no jogo, porque aí você tem deck de combo que usa Mystic Mine, cartão Secret, você não tem incentivo de colocar back row removal contra um deck de combo, e aí você acaba tomando Mystic Mine, sem out, você perdia. Muitos decks conseguiram bons resultados com isso. O Splight ganhou muito pouco. O Splight só ganhou primeiro o ICS, se não me falha a memória, quando saiu os Runic. Aí o Splight ganhou o ICS, né? E aí, enfim, o Tiara Lames recebeu o suporte, Tier 0. Com o Tier 0 a gente ficou ali acostumado a um metagame que tinha a dinâmica de... O Tiara sempre foi um deck muito de propor jogo. Ele não tinha incentivo de colocar Floodgate no campo porque ele era bem mais forte que os demais. A engine dele era muito forte. Mesmo parecendo estar em desvantagem, em qualquer momento um Ravens podia resolver, né? E aí acabou. O cara acertou os efeitos e ganhou o jogo de você. Mesmo com você tendo todo o teu deck focado para o Tiara. E mesmo você tendo Floodgates para jogar contra o Tiara, que eventualmente acontecia. Sem isso no metagame, sem tendo esse grande alvo que era o Tiara, ou que era o Tiara e o Splight em determinado formato, e todo mundo tendo um deck
forte o suficiente, a gente abre o metagame, que é no momento que a gente está agora. Se você for dar uma olhada aí nos resultados de YCS, regionais, tananã, tem um uso significativo de Kashtira em detrimento dos outros? Tem, mas tem torneio que Labyrinth nem chega, tem torneio que Despia nem chega, tem torneio que um monte de deck periférico chega, tá ligado? Então o metagame tá aberto nesse sentido, por mais que o Kashtira seja o principal deck ali do momento. Mas enfim, e dentro desses decks? Aí a gente começa a entrar nas ferramentas, em algumas das ferramentas que eles têm. E lembrando, tudo isso é derivado do momento do jogo, tá? Do momento em que o jogo está. E aí a gente tem, por exemplo, dentro do Kashtira, não tem necessariamente algo de Floodgate, né? Você tem o Arise, mas é uma Floodgate da engine, tá? Da engine, você não precisa usar nada de fora. E o Arise é um corno, sim, ele molda o formato. E claro, tá moldando o formato. Books nas decklists, você tem cartas como os Kaijus, como os Lava Golem, blá 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 blá, tudo isso pra poder pegar o Arise principalmente, porque ele fode muito o deck, né? Então o Arise é a Floodgate do Kashtira, beleza? Mas não é uma Floodgate fora da engine. Tem a Floodgate do Kashtira que se ele combar full, e dependendo de como esteja o formato, né, o meta tende a dar uma moldada, de repente você tem até incentivo para ir para jogadas como, por exemplo, o Shangri-La Full Lock, que é uma jogada com começo de 3 cartas, mas pode acontecer. Principalmente com Prosperity e tal, pode acontecer. E com 3 cartas, full lock no cara. Pra Spell Trap, provavelmente o cara não vai ter out, mas que ele tem um Kaiju, mas aí se ele tirar o Arise, o cara vai ficar com o Shangri-La bloqueando a zona, e jogar sem Spell é uma pica. Então, ele tem esse lado Floodgate, tá? Então, o principal deck do formato, na verdade, ele só é o deck do formato porque ele tem um Floodgate. Inclusive, é completamente necessário, principalmente no formato em que não existe o Tiara. Se não existe o Tiara, por exemplo, o Arise ter só esse efeito de atachar as cartas nele, ter esse efeito Quick de tirar e banir uma carta do cara, já é bom pra caralho. Esse efeito de Macrocosmos é foda, né? Mas ele tem. É o que faz ele ser o que é. É chegar no Arise e ter uma mesa tão sólida nesse sentido. Ter o Unicórnio, o Shangri-La bloqueando uma zona ou outra, o Fenrir já é bom, mas ter o Arise é o que faz o Kashtira ser o que ele é. Então o deck meta, o principal deck do meta, já tem uma Floodgate nele. A gente desce um pouco na listagem de decks competitivos e chega no Despia. E o Despia não precisa nem dizer, né? Por causa da existência da carta doente, que é a Branded Fusion, você tem a possibilidade de jogar qualquer Light ou Dark do deck pro cemitério. Então você já pode colocar no teu range de cartas, jogando The Despia, qualquer monstros Light e Dark, certo? Porque se você tem qualquer monstro Light e Dark que tem interações como Floodgate, que são Floodgate de alguma forma, esse deck, essa carta, já tá no range do Despia. Com certeza, porque você dá o Brand Fusion, você faz a sua jogada, blá blá blá, e você setupa a Expulsion, né? Que é essa trapzinha aqui, que ela tributa um monstro de fusão e escolhe 2 não fusion monstros que estão banidos ou em qualquer cemitério. E aí você faz Special Summon um em cada campo. Se você tributou uma fusão que listou a base, você invoca ambas pro teu campo. Mas qual é a ideia? Você faz um monte de lock, como por exemplo o Gimmick Puppet, que é o que tá agora em voga no formato, né? Porque você vai dar a Brand Fusion, Mila, o Nightmare, né? O Gimmick Puppet, e aí você setupa a Expulsion que invoca o Nightmare pro campo do cara. O Nightmare tem um efeito que não ativa, tá? É um efeito contínuo e que não precisa ser ativado, que se ele é Special invocado, você, controlador da carta, não pode Special Summon qualquer monstro pelo resto do turno, exceto Gimmick Puppet. Ou seja, o cara pula o turno dele, né? Então se o cara pula o turno dele, tchau, tchau, tchau. Acabou o jogo, acabou o jogo. Isso acontece com frequência, né? Principalmente porque o Despia, ele conseguiu ter aparatos pra tentar fazer isso muito consistentemente, né? Eu vou fazer um vídeo depois sobre o Despia, que ele é um deck mais interessante que eu acho do formato. Ele tem esse fator escroto, talvez ele seja o mais escroto do formato, o deck mais nocivo do formato, mas graças a Deus ele é meio sazonal, porque depende de como tá o formato para ele poder ser popular ou não, né? Mas quando ele cair em desuso, porque tem o Barrier, né? O Barrier é uma puta carta nojenta que é usado em muito deck. Você usar um deck que se fode tanto pra Barrier assim é muito ruim. Depender do crossout pra fazer alguma coisa, não é argumento. Então, quando tem essa carta muito em evidência e tem decks bem focados em poder interagir com spells, contra spells, o Despia começa a ficar um pouco ruim no formato. Mas, tendo o Despia, mano, Gimmick Puppet é muito escroto. E, se você é um deck de combo, beleza, você vai tomar um Nightmare, você vai perder. Mas e se você não for? Você vai passar a ter o Jinzo. Como eu fiz no meu vídeo ontem lá do Regional de Manaus, eu não tinha visto o Jinzo sendo usado, tá? Mas você tem ele. E você pode dar Brand Fusion nele e fazer a mesma coisa. Dar o Expulsion, invocar o Jinzo e tal. E o efeito dele é que traps e efeitos no campo de traps não podem ser ativados. E negue todos os efeitos de traps no campo, tá? Então simplesmente o Jinzo impede as traps. E como a gente tem no meta um deck de trap, que inclusive ele é meta muito por causa dos fatores Floodgate, que é o Labyrinth, por exemplo, você pode meter o Jinzão da massa aí e comer um monte de trap do cara, tá ligado? Então, foda,
foda. O Desper é um desses decks que tem a Floodgate na engine. Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre o Desper, porque falando assim parece que ele é o melhor deck do mundo, né? Porque ele é um deck agressivo, que tem um potencialzinho de quebrar campo e usa attacks pra isso também, e ao mesmo tempo que ele é primeiro, ele tem um potencial de dar FTK, mas não é tão simples assim, né? Tanto que o Desper é bem mais sazonal do que o Labyrinth, por exemplo, no metagame, do meu ponto de vista, tá? Mas enfim, avançando um pouquinho, a gente chega nele, no uso da menininhas demônio, né? Peitudas, que é os Labyrinth. O deck de trap do formato, já que o Trap Tricks nem é um deck de trap exatamente, né? Como eu já fiz no meu vídeo comparando ambos os decks aqui em cima. Então, o Labyrinth, como eu já fiz no meu vídeo apresentando o deck, imagino que nesse ponto você já saiba como o Labyrinth funciona, ele interage com o spell com traps normais, né? E tal. E aí, os monstros da engine servem pra poder rodar as traps e rodar a engine e agressivar. A engine de Labyrinth é isso. Os Labyrinth não interagem com o cara dando Floodgate. A Lovely, no máximo, consegue matar cartas e tal, mas é um parto meio grande pra você conseguir fazer isso consistentemente, né? Não de replay de Yu-Gi-Oh! Pro, obviamente. Mas a competência dele tá em poder rodar as traps normais, certo? E poder usar algumas Floodgates também, porque ele é um deck de trap. E ele é um deck de trap que não precisa necessariamente sair colocando os bichos no campo, assim como o Eldritch já foi. Você joga muito com as traps, e você tem as traps de engine, que é o Welcome e o Big Welcome, que geram interação com o Big Welcome tendo um bicho nível 8 no campo, por exemplo. Que é muito bom, muito, muito bom. E aí a gente entra na parada, né? O fato de existir isso, spell, traps normais, a gente tem um conceito na cabeça de Floodgate, onde Floodgate é basicamente um efeito contínuo, certo? Um efeito contínuo em que você ativa e a carta fica lá, geralmente ela fica lá, e aí o cara não pode prosseguir na partida enquanto ele não lidar com aquilo, certo? Que a gente tem, por exemplo, o Mystic Mine era uma Floodgate desse jeito, que já tá bonita, graças a Deus. Mas você tem o Arise Rush. O Arise Rush é uma carta nesse sentido, né? Ele é uma Floodgate que tá lá. Não tirou o Arise e você se fode pra ele, beleza, você vai se fuder, você vai perder enquanto não tirar ele dali. Por exemplo, se o Shangri-La deu full lock, beleza, ele é a Floodgate. Tem que tirar ele dali, senão você não joga enquanto isso não acontecer. Se o cara flipa um Skill Drain da vida, a mesma coisa, o Skill Drain tá lá, enquanto você não lidar com ela, não tem como resolver. Só que o Labyrinth, ele interage com Spell Traps normais. Ele tem a capacidade de poder usar essas Floodgates? Tem. Tem muita decklist que usa Skill Drain, um monte de Skill Drain de main deck, por exemplo. Tem decklist que usa sempre Rivalry e Gozen Match de main deck, por exemplo. Ou às vezes, pelo menos o side deck tem o Gozen pra você poder encontrar com os 3 dualities, 3 possibilidades que você tem no teu deck. Beleza, tem essas possibilidades sim de você poder usar. Mas a principal parada e mais nojenta desse deck é que ele consegue usar Floodgates, e aí vamos já atentar ao conceito geral de Floodgate, não a questão física, material dela ali, né? Não é o bicho tá face up. O Game Puppet Nightmare é uma Floodgate? É. Ele fica lá no campo? Fica. Mas, tirar ele do campo não adianta. Não adianta porque o efeito dele é contínuo e aplicou pro resto do turno, tá ligado? E aí o Labyrinth tem algo nesse sentido, que é as traps normais. Porque como ele interage com as traps normais, você consegue fazer esse tipo de coisa. E aí é que você entra, Trap Trick, os próprios Labyrinth que busca as traps normais, por exemplo, e você chega em cartas como o Vírus, o Eradicator, né, que você tributa um Dark com 2500 ou mais de ataque e declara um tipo, sendo Spell ou Trap. Olha a mão do oponente, todas as Spell Traps que ele controla e todas as cartas que ele comprar até o terceiro turno, depois da ativação dessa carta, são destruídas. Tá? Então você tira todas as cartas do cara. Se é uma Mirror de Labyrinth, acabou o jogo. Se é contra Desper, fudeu Bahia. Se é contra um Kashira, muito bom também, porque tem muita spell boa no Kashira, né? O campo, Birth, Papias e tal. E aí o cara não consegue nisso, a menos que ele tenha jogadas de monstro. Mas é muito difícil que o vírus esteja sozinho. Vai ter outra trap acompanhando, né? E aí você tem principalmente o de Barrier, né? Que de Barrier é main deckável, muitas vezes. Pega o Kashira, pega o próprio Desper, pega Natura, Runix, Splight e tal. Então o de Barrier também é uma das cartas mais cebosas. Eu odeio o de Barrier desde o lançamento dela em 2016, tá? Diga-se de passagem. Inclusive em vários vídeos meus antigos aí, 2018, eu já falo que o de Barrier é uma merda e eu queria muito que ela fosse banida. Nunca foi no auge, agora eu duvido muito que ela vá, mas enfim. Então o Labyrinth tem isso, ele é um deck sobre isso. Apesar dele ter interações muito interessantes de você poder fazer de 1 para 1 e tal, com as traps como Terrors, como Compulsory, como Big Welcome no cemitério, como aquela Wade Bridge, eu acho que é aquela carta que manda todo mundo jogar as cartas fora, como aquela exclusiva TCG, né, aquela Canon alguma coisa que buca todo mundo e se tem link, joga fora pro cemitério. Ele tem esse potencial desse tipo de interação, o que é muito bom, mas isso não é suficiente. Precisa de Floodgate. E se essa Floodgate vem via traps normais, melhor ainda, porque comba perfeitamente com o Labyrinth. Então é um deck que usa sim Floodgate. Basicamente é o grande cerne. Se não fosse Floodgate, fosse só as traps normais, o Labyrinth não seria o que ele é no formato. Mesmo isso sendo bom, tá? Enfim. E aí a gente chega, beleza, falei os 3 principais decks do meta, mas fora disso tá todo mundo justo, né? Não, senhor. A gente chega em outras paradas, como por exemplo, o Naturia. O Naturia que é um deck que teve boa representatividade nos torneios,
pelo menos um ou dois Natura nos tops, mas em mãos de jogadores bons, tá? E o Natura é um deck muito interessante, né? O Natura Runic, que é o momento atual, né? Natura Runic, inclusive Labyrinth pra vírus contra Natura, GG, shake the hand, né? Acabou o jogo porque comeu todas as spells Runic do cara. Chato pra caralho, mas enfim. E aí você tem aqui o Natura. Qual é a fluidez do Natura? Bom, o Natura de todos, ele é um dos decks. Eu gosto muito desse deck, tá? Do Natura Runic. As jogadas não são nem um pouco lineares, elas mudam bastante, o deck é difícil de ser pilotado, e justamente por causa disso, né? Porque cada situação é uma situação, cada mão é uma mão, e você precisa modar bem o teu deck, girar bem o teu deck pra chegar em algum ponto em comum. Mas, como eu te disse, na questão do vírus pra spell, o Natura é um Natura. Então, quem que tem no extra deck dele? Ele, Natura Beast. E você faz o Natura Beast com frequência, porque você tem Camille, Emo, Cricket, pronto, Natura Beast. Então é chato pra cacete. E aí você tem o Natura Beast, a Mirror Match desse tipo de deck é uma merda. Quanto mais popular um Runic, pior é Natura Runic, né? Porque a Mirror Match é zoada e escrota, né? Então tem esse fator e é uma Floodgate, um deck que não tá nem aí, não tá no topo do metagame, tá? Mas enquanto ele não for tão popular assim, dá pra usar tranquilo, porque você come Desp, você come boas spells de Kashtira, você come muitos decks interessantes, né? Então é um posicionamento maneiro, mas é em custo de usar uma Floodgate no deck, que é o Natura Beast. E se o cara tiver, e você já for jogar contra um deck de trap, bom, não tema, porque o Natura também tem interação pra isso, que é o Natura Barkion, né? Porque quando uma trap é ativada, você pode banir duas cartas do teu cemitério, nega a ativação se fizer destruir a carta. Simplesmente. Aí você pode ter Natura Beast ou Natura Barkion usando o deck de Natura. Duas Floodgates aí no teu deck pra você poder lidar com o formato. Saindo do Natura, tem mais coisas? Tem. Conhece esse deckzinho aqui? O Splite? Pois é, o Splite. O Splite também é um deck que pode ter essa vibe, né? Ele já tinha há algum tempo por causa do... como é que é o nome dela? Mannequin, né? O Mannequin Cat é uma carta que te propicia isso, né? Por quê? O Mannequin Cat, ela diz que ela tem um efeito de ignição, que você pode deixar uma carta, escolher um monstro no cemitério do oponente e você faz Special Summon. Ah, por que fazer Special Summon de um bicho no campo do oponente? Porque ela tem um segundo efeito, Trigger, que se um monstro ou monstros são invocados por Special no campo do oponente, enquanto você controla o Mannequin Cat, você pode escolher um face-up monstro que o oponente controla. E aí você vai fazer Special Summon de um monstro com o mesmo tipo ou atributo da tua mão, deck ou cemitério. É um bicho bem roubado, tá? Ela busca muita coisa diferente, muita coisa. Quando tem esse tipo de carta que interage de maneira tão abrangente, principalmente invocando o bicho do deck, é complicado, né? Então sempre teve a questão do Mannequin Cat, como por exemplo com o Raiou. Desde o lançamento do Splite, que se o Splite fosse dominante no TCG como ele foi no OCG, não teria incentivo de se usar isso. Como o Tiara no TCG teve uma explosão muito maior do que ele teve no OCG, ele competiu de igual para igual, sendo melhor do que o Splite várias vezes e preferido por muitos jogadores. Acaba que o Splite teve que usar esse artifício de Floodgates para poder conseguir ter uma chance melhor, porque o deck já era muito bom, né, por si só. E aí você desequilibra nesse fator Floodgate, por exemplo. E aí você precisava usar esse tipo de coisa, como o Mannequin Cat invocando o Raiou, mas hoje em dia isso ainda é mais exponencial, porque o Sprite tem uma cartinha que foi lançada no Darkwing Blast, né, chamada Sprite Double Cross. O Double Cross é uma trap que é muito boa no deck, tá? Serve como interação, tananã. Duas coisas diferentes, ela faz três coisas na verdade, né? A primeira, você você atacha o alvo, né? Você vai escolher um monstro no campo ou em qualquer cemitério para ativar um dos efeitos. Ou você atacha em um rank 2 monstro que você controla como material. Então você pega o bicho do cara e põe embaixo do Exceed teu como material. Beleza, isso já é efeito bom. Rouba o bicho do cara e põe embaixo de um Exceed teu. Ele não vai pro cemitério, ele não é acessível. Pronto, é muito bom. O segundo efeito, coloque o alvo na Monster Zone que um Link 2 monstro aponta para e toma controle dele. Então você rouba o controle do cara na seta que um Link teu aponta. Sprint, o Elf já foi banido, já foi de base, mas tem Sprint, tem IP e tal. Então é bom também. E o terceiro efeito, que é a parte foda, né? Você faz Special Summon do alvo de qualquer cemitério na zona que um Link aponta. Então você escolhe um monstro, qualquer monstro, em qualquer cemitério ou campo, e invoca pra seta em que um Link teu aponta, tá ligado? E o que isso faz? Bom, você pode jogar qualquer monstro deck pro cemitério, tá ligado? Joga qualquer monstro deck pro cemitério que o Double Cross invoca de volta. É mais ou menos o que o Desper faz, mas é um pouco mais abrangente e ao mesmo tempo não tanto, porque o Desper tem a Brand Diffusion na engine. O Splite não tem uma carta tão versátil assim, mas você pode jogar monstros do deck pro cemitério, você pode descartar alguma Floodgate nesse sentido. E o Double Cross invoca no teu campo, como se você fizer o Mannequin Cat ainda tem o Raiou, mas tem esse carinha aqui, né, que é o Testudo. O Testudo da massa, que ele diz que nenhum jogador pode Special Summon um monstro com 1800 ou mais de ataque. Acabou Kashtira, né? Hip Kashtira. E aí você consegue fazer isso. Como que você joga ele pro cemitério, já que ele é um nível 1? Bom, ele é nível 1, mas é Aqua. Então você faz Swap Frog, e o Swap Frog joga o Testudo fora. E aí você consegue buscar o Double Cross com Jet, seta o Double Cross, ativa o Double Cross, na seta que o Link aponta, invoca o Testudo, tá lá. Tchau Desper, tchau esse deck aqui, né, o Kashtira, tchau. Os dois principais decks do formato.
Então, tem uma Floodgate aí no Spite, tá ligado? Buscavam com essas cartas sem sentido nenhum de você poder invocar qualquer bicho em qualquer cemitério. Sempre que esse tipo de coisa existir, de você poder invocar qualquer bicho em qualquer cemitério, ou no teu cemitério só, vai existir esse tipo de lock, porque alguém vai conseguir mandar um bicho que quer pro cemitério pra poder invocar ele de volta, que é o que acontece com a Expulsion e com o Double Cross. Então, existe. E aí, por fim, eu vou falar de mais um deck que tá beirando ali no competitivo, que é o Plunder Patrol, o Plunder Runic também, né? Que é um deck competitivo com certeza, mas eu não chega a ter status de cheiro não, tá? Eu colocaria o Thunder, se eu fosse fazer uma tier list, se tier list fosse uma coisa considerável, a gente podia colocar ele como tier 2, tá? Ou pelo menos tier 1,5 no máximo, supondo que isso exista, né? Mas enfim, o Plunder, qual é a parada que o Plunder tem? Não tem necessariamente alguma coisa específica de Floodgate, né? Mas você pode usar de maldade no coração pra isso. Já que você usa Runic no teu deck, comprar cartas é o que você faz, certo? Então você usa o Plunder com o Runic e você quer comprar um monte de carta, porque é isso que o Runic faz, certo? E se você compra um monte de cartas, você tem acesso a cartas que você põe no teu deck, que não são buscáveis. Muito mais do que em qualquer outro deck, né? Quanto mais cartas você compra, mais cartas você vê. Mais chance você tem de ver as cartas do teu deck, que não sejam engine, ou pra poder acessar alguma carta específica, tá ligado? Então, que é o que o Prosperity faz, por exemplo. E aí, existe o Revelry, né? O Revelry é a Floodgate que você usa, que cada jogador pode comprar somente um tipo. Eu já falei disso no Labyrinth, né? O Labyrinth pode usar isso aqui, assim como o Gozen, que diz do atributo. Mas qual é a parada? O que isso tem a ver com o Plunder? O Plunder tem um monstrinho novo, que é esse pêndulo aqui, né? Que é o... Eu botei o pêndulo errado, o símbolo errado. É o Jordi. Jordi é o Ninho, esse cara aqui, ó. O Jordi é o Ninho. Basicamente, ele é um monstro muito bom no Plunder, já falei sobre ele aqui no canal, né, no vídeo que eu fiz apresentando sobre o Plunder. Mas basicamente o efeito importante pra gente ele vai estar no campo, vai pegar um Plunder do cemitério pra mão, bum, pega pra mão e se coloca na escala. Na escala ele tem o efeito de criar um token em ambos os campos, um token Plunder de nível 4, com o tipo Fend, que é o tipo de todos os Plunders. E aí o Jordi vai pro extra deck. Mas qual é a parada? Você coloca o token pro campo do oponente, pro oponente ter um monstro do atributo que você quer, e você poder usar o efeito dos Plunder, pra poder invocar eles, né? Pra poder trigar os Plunder e invocar eles do extra deck, tá ligado? Esse é o combo. Mas tem um pouco além disso, porque se você usa o Rank e compra um monte de carta, olha quem você acha, Revelry. E se você acha o Revelry, seta o Revelry, flipa o Revelry, e o cara tem um token, pronto, ele tá locado em fazer Fend. E o deck dele, obviamente, não é um deck de Fend, a menos que seja um Labyrinth, mas é um Despia, é um Kashtira, é um Naturia, ele não tem Fend na engine. Tchau, acabou, tá ligado? O cara tem um token. Tudo bem que ele não pode linkar, né? Porque ele vai ter que invocar um Fend no lado e invocar outro Fend, entendeu? Como é complicado. Então, ainda um deck tão skillful e maneiro como é o Plunder, ainda ele tem esse tipo de coisa na engine, de poder floodgatear os amiguinhos. Porque, de novo, o metagame tá incentivando isso. Incentiva isso pela diversidade, pelo o quão difícil é de acompanhar a roda do metagame do Yu-Gi-Oh! E isso muda muito fácil de uma semana pra outra. O metagame tá muito dinâmico e essas coisas acontecem. Os decks têm essas ferramentas, eles vão acessar e você vai tomar alguma floodgate dessa em algum ponto. Enfim, eu só queria pontuar de novo esses aspectos do metagame atual, né? Assim como eu tinha feito o vídeo lá atrás, na época do Protoss, do Bird e tal, eu só queria trazer repaginado pra nossa época atual. Mas enfim, é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais!